Bom dia, nono ano. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos aqui dar continuidade na correção dos exercícios, né? Estamos na página 16, módulo 4. Corrigindo exercícios de juro composto. Então vamos lá, né? Aqui ele fala para você usar uma calculadora, tá? Para facilitar a vida aí. Utilizando uma calculadora, determine o montante obtido em cada aplicação no regime de juro composto. A. R$ 4.580 a uma taxa de 13% ao ano em um período de 4 anos. Ele quer saber, o montante, tá? Então, a gente tem a taxa, o capital e o tempo. Juros compostos, a gente tem que calcular o quê? Período por período, tá? Então, a gente vai ter capital vezes a taxa, 13% é a mesma coisa de 0,3 vezes 1, vai dar R$ 595,40, certo? Então, o montante no primeiro mês vai ser o capital mais 595,40, que vai dar 5.175,40. Os juros no segundo período vai ser sobre o montante do período 1, né? Então, você vai pegar lá o montante 1, 5.175,40, vezes a taxa, vezes 1, vai dar 672,80, ok? Vamos agora calcular o montante do período 2. Montante do período 1 mais os juros do período 2. Então, 5.175 mais 672,80, 5.848,20. Juros do período 3. Vou pegar o montante do período 2. 5.848,20 vezes a taxa, 760,27. Montante 5.848,20 mais 760,27 vai dar 6.608,47. E o último período, que é o quarto, vamos pegar o montante do terceiro período. Então, 6.608,47 vezes a taxa, 859,10. 6.608,47 mais 859,10 vai dar 7.467,57. Então, o montante final, após os 4 anos, é esse aí. B. R$ 804,00 a uma taxa de 29% ao ano em um período de 5 anos. Temos que calcular 5 vezes, que foi 4, que vai ter que ser 5. Então, primeiro período, você vai pegar o capital. O capital vezes a taxa, você vai ter o juro. Montante, você vai somar o capital mais a taxa, ou mais o juro, vai ter o montante. Período 2, montante do período 1, vezes a taxa, juros do período 2. Montante do período 2 é o montante do período 1 mais os juros, certo? Juros do período 3, montante do período 2 vezes a taxa, né? Então, aqui é os juros do período 3. Soma com o montante do período 2, você vai ter
o período 3. Juros do período 4, pega o montante do período 3, multiplica vezes a taxa, você vai ter os juros do período 4. Aí você pega lá o montante do período 2, soma com os juros, você tem o montante do período 4. Aí, por fim, o período 5º, você vai pegar o montante do período 4. Multiplica pela taxa, você vai ter os juros, montante mais os juros do período 5º vai ter 2.872,13. Beleza? Um rendimento aí excelente, né? C, 2.145 a uma taxa de 6,3% ao ano em um período de 7 anos. Mesma coisinha que a gente fez lá, tá? Você vai fazer 2.145 no primeiro mês, que é o capital, né? No primeiro mês. A partir do segundo mês, você vai usar o montante do ano, né? Do ano anterior, do período anterior, para calcular, tá? Você vai observar que sempre vai estar o quê? Aumentando mês a mês, ó, tá? Então, ó, o montante daqui aumentou, daqui para cá aumentou também, e daqui para cá aumentou também. Se você perceber que não está aumentando, você está fazendo alguma conta errada, tá? Então, a conta é a mesma, mês a mês, que diferencia é só o primeiro mês que você vai pegar mês. Você vai pegar o capital e a partir do segundo mês você pega o montante do período anterior para calcular os juros, ok? Então, aqui rendeu o montante final foi de 3.289,73. Beleza? Questão 5. Observe duas opções de investimento disponíveis em uma instituição financeira. Então, primeira opção, aplicação em regime de juro composto. 0,99% ao mês. Aplicação em regime de juros simples. 1% ao mês. Letra A. Para quem pretende investir por um período de um mês, qual dos investimentos é mais vantajoso? Justifique. No primeiro mês, se você investir tanto no juros composto como no juros simples, se a taxa for a mesma, não faz diferença, tá? Então, vamos supor que aqui fosse 1% também. E aqui 1%, certo? No primeiro mês, o rendimento vai ser o mesmo, tá? O investimento vai ser o mesmo. É o rendimento, né? Tá? Por quê? Porque no primeiro mês você calcula sobre o capital investido, não é? É só a partir do segundo mês que você vai começar a calcular pelo montante do mês anterior, certo? Então, no primeiro mês, não faz diferença se for juros compostos ou juros simples. Então, período de um mês não faz diferença. Aqui faz diferença, por quê? Porque as taxas são diferentes, né? Se você vai aplicar no juros simples, né? Na verdade, você tem que pensar assim. Se você vai aplicar para retirar com um mês, você vai olhar a maior taxa, certo? Se o juros composto tem uma taxa menor do que o juros simples, aí você vai olhar o juros simples, é óbvio, tá? Então, investimento 2. Por quê? Porque nesse período o montante obtido será maior do que no investimento, vai ser maior no investimento 2. Maior, gente, ó, é 0,01% só.
a diferença desse aqui para esse. É uma besteirinha, mas esse aqui é maior. A aplicação no juros simples vai ser maior do que no juros composto, somente no primeiro mês. B. Quantos reais de juros renderá um capital de 20 mil aplicado em cada uma das opções de investimento por um período de 3 meses? Aí vamos lá. No investimento 1, né, que é o composto. Então, o primeiro mês você vai investir o capital. Depois, no segundo mês, calcular, né, com o capital investido. No segundo mês, já é com o montante do outro mês. Correto? Então, o montante aqui vai dar no primeiro mês 20.180, no segundo mês já vai dar 20.397,96. Ele quer saber, ó, quanto será os juros que vai render, certo? Então, calculando os juros do terceiro mês, pega lá o montante do segundo mês e multiplica por 0,0099, tá? Vai dar R$201 aproximadamente, né? E 94 centavos. Aí você soma aqui, ó, os três, né? 198 arredondado, 199,96 também arredondado, 201,94 também arredondado. Deu lá, ó, R$599,90. No juros simples, você vai calcular capital vezes os juros vezes o tempo. Aqui deu R$600. Então, ó, deu uma diferença de quanto, gente? De 10 centavos, né? 0,10 centavos do investimento 1 para o investimento 2. Então, até terceiro mês, ainda vale a pena você utilizar o juros simples, tá? Para períodos maiores ou iguais a 4 meses, qual das opções é mais vantajosa? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Aqui a gente parou no período 3, juros compostos. Então, eu vou pegar vou calcular o montante, que é 20.397,96 mais 201,94, deu 20.599. Vou multiplicar esse montante aqui pela taxa, vai ter 203,94, somando 20.803,84, período 4, né? Ó, e no investimento 2, no período 4, vai ter um rendimento de R$800. Então, o montante no período 4, investimento 2, vai ser R$20.800. E já no investimento 1 vai ser 20.803,84. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o investimento 1, que é o juros composto, só vai começar a render mais do que o investimento 2, que é o juros simples, a partir do quarto mês, tá? Aí ele vai render mais. Antes disso, não. Antes disso, o juros simples, que é maior, vai render uma besteirinha a mais, né? 10 centavos, por exemplo. Bobagem. De acordo com a imagem, elabore e resolva um problema relacionado à matemática financeira. Aí aqui, gente, né, poderia ser qualquer caso, tá? Ele trouxe esse caso aqui, mas o seu aí pode ser outro.
O que você tem que obedecer? Que os juros é o capital vezes a taxa daquele período, né? E o montante vai ser primeiramente o capital mais os juros daquele período. Já que no segundo período tem que ser o quê? Os juros do segundo período. Esse meu J ficou parecendo um T, né? Então, os juros do segundo período, eu vou pegar o montante do primeiro período. Então, 156 vezes 0,3 vezes 1, certo? E aí vai dar o quê? Deixa eu calcular aqui que eu não tinha calculado não. 156 vezes 0,3 vai dar 46,8. Aí mais 156. O montante aqui vai ser 156 mais 46,8, que vai dar 202,80, tá? Mas aí a resposta é pessoal, porque você pode ter elaborado um problema diferente do livro, tá? Então, o que você vai observar aí é isso, né? Se você está seguindo as formulinhas aí corretas, beleza? Bora terminar. Para fazer em casa, questão 1, página 17. 1. Calcule quantos reais de juros renderá uma aplicação de 12.900 durante 2 anos a uma taxa anual de 9% de. Se for juros simples, é aquele cálculozinho, né? Diretão. Capital vezes a taxa vezes o tempo. R$2.322. Se for juros composto, tem que calcular o primeiro mês e é o juros, né, que ele quer saber. Depois tem que calcular o segundo mês, os juros do segundo mês e somar, né? Então, juros composto deu 2.426,49. Leia o que Pedro está dizendo. O juro composto sempre é calculado sobre o capital inicial. Não, né, gente? Ele só é calculado sobre o capital no primeiro mês. Tá? Ó, apenas no primeiro período, o juros composto é calculado sobre o capital. Depois, ele é calculado sobre o montante. Qual é a diferença entre juros simples e juros composto? Juros simples é calculado sobre o capital inicial. Já o juros composto é calculado sobre o capital inicial apenas no primeiro período. É o que eu estou falando desde o começo dessa aula. Nos períodos seguintes, ele vai ser calculado sobre o montante obtido no período anterior. Ok, galerinha. Terminamos aí essa parte de matemática financeira. Certo? Próxima aula a gente volta com conteúdo novo. Então, beijinhos e até segunda-feira. Bom final de semana para vocês.